Ciência e Moral em Traços Gerais, parte 9. Outra objeção que os libertistas podem apresentar contra a influência que as motivações exercem sobre a vontade vem sob forma de uma explicação para o sentimento de arrependimento. Quando uma pessoa se arrepende de um certo ato, essa pessoa gostaria de ter agido de maneira diferente, e essa maneira estava ao seu dispor na altura. Mas se a teoria das motivações estiver correta, então ninguém se pode arrepender do que seja, uma vez que no momento da prevaricação ela não poderia ter agido de maneira diferente. Alexander nota que esta objeção está certa numa coisa. De facto, a nossa vontade nunca pode eleger uma via de ação que não esteja no leque de fins possíveis embutidos nas motivações. Dito com menos palavras, a vontade está sempre dependente e condicionada pelas motivações. Mas a objeção está errada quanto à sua explicação no arrependimento. O arrependimento não recai sobre a volição, isto é, ter escolhido agido isto em vez daquilo, mas sim sobre os próprios sentimentos motivadores e conhecimento ao seu dispor no momento da prevaricação. Cito: mas quando a convicção do erro é analisada, constata-se ter que ver com não que ele poderia ter agido de modo diferente com os mesmos sentimentos que o influenciaram no momento do ato errado, mas sim a possibilidade e a necessidade de ter tido um estado sentimental diferente ou uma atenção mais considerada sobre aquelas coisas que foram esquecidas, mas que, se lembradas, teriam prevenido fazer aquilo que agora se arrepende. Outra citação semelhante de Alexander é esta. Cito: quando sentimos que iríamos e poderíamos agir de modo diferente daquilo que fizemos em certas circunstâncias específicas, é sempre na suposição de que os nossos pontos de vista e sentimentos deviam ser diferentes. Desta explicação, podemos concluir que a responsabilidade não recai sobre o ato de eleição, portanto, na vontade, mas sim sobre o estado geral da nossa consciência antes da decisão e a realização do ato, que é o quê? O seu estado conativo, ou seja, sentimentos, desejos e apetências, e o seu estado intelectivo, que informação e raciocínios estavam disponíveis e foram feitos na altura. Nesta perspectiva de Alexander, que não é mais que soteriologia experimental calvinista refinada, as expectativas que os agentes morais têm uns dos outros são muito mais exigentes. O calvinista percebe como é que as motivações podem influenciar as decisões e os atos das pessoas, e que se não houver uma vigilância constante sobre os pensamentos e os sentimentos, e um esforço transformativo na vida, criando novos hábitos e perdendo outros a fim de melhoramento moral, estas motivações nunca vão desaparecer. Os atos imorais continuarão a ser regulares na conduta geral da pessoa. Para o calvinista, arrepender no sentido libertista é chorar sobre o leite derramado. Quando a decisão e o ato que se seguiu foram realizados, o mal já está feito. A causa raiz, e aquela em que se tem de intervir, é na consciência, seja na sua parte intelectiva, seja na sua parte conativa. E é por isso que qualquer instrução moral não pode ser apenas debitar teoria em papel, mas é também uma aprendizagem de sentimentos, ou uma aprendizagem afetiva. Alexander não diz estas coisas neste livro, mas era a filosofia de ensino da universidade em que lecionava e era primeiro diretor do seminário teológico, a Universidade de Princeton. Outra objeção que os libertistas podem levantar é de que, em casos em que dois objetos exatamente iguais e que, por consequência, não suscitam motivações diferentes que levem à escolha de um em vez do outro, ainda assim os agentes morais são capazes de fazer a escolha, e isso sugere que a volição ocorreu sem qualquer influência das motivações. Sendo assim, é possível uma volição completamente autónoma. A resposta de Alexander é de que o fenómeno em causa está mal explicado. Quando há uma hesitação na escolha, a atenção não recai sobre a semelhança extrema entre os dois objetos. Nesses casos acontece precisamente o contrário. Havendo uma certa motivação para um objeto, também há para o outro, com a implicação que é indiferente o que se escolhe, o proveito ou malefício vai ser exatamente o mesmo. Se na gelataria nos perguntarem de que recipiente queremos a nossa bola de morango, o que nos vai fazer hesitar não é a semelhança do produto que está em ambos os recipientes, mas sim por que raio é que nos estão a perguntar de qual é que queremos, visto que o conteúdo, em princípio, é o mesmo. Será que há alguma coisa que os diferencie, na realidade, para além do sabor a morango?
Será que um vem com pedaços e o outro não? Será que um é vegano e o outro não é? E é precisamente isto que Alexander nota. A dificuldade que supostamente existe no caso de dois objetos iguais propostos à nossa escolha é completamente imaginária. Nenhuma dificuldade ou perplexidade é alguma vez experienciada quando as coisas apresentadas à nossa escolha são sabidas como iguais. Só quando entendemos que pode haver uma diferença entre os objetos oferecidos é que hesitamos.